Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Hoje eu quero falar com vocês acerca de cuidados que você deve ter ao ler Gênesis, beleza? Ou erros que você deve evitar, sei lá, nem sei como é que esse vídeo vai acabar. Então, se você quer saber como vai acabar, se inscreva, assine as notificações, acompanhe esse vídeo até o final. Página inicial do canal, você encontrará um curso de Teologia Pagamento Único. Eu sou Euclair e seja muito bem-vindo. Vamos a mais este vídeo. Essencialmente, eu estava pensando hoje enquanto trabalhava, né? Numa das lives que eu fiz domingo, a live que eu fiz acho que domingo, eu comentei que eu gostaria de trabalhar um pouco mais no canal, um pouquinho coisas mais relacionadas ao Antigo Testamento, porque eu tenho visto que tem faltado, é, existe uma grande necessidade de um estudo mais sério e aprofundado nesse contexto, né? Eu já produzi muita coisa e tenho produzido muita coisa sobre Novo Testamento, sobre estudo e por aí vai. E eu acho que eu vou me focar um pouquinho nessas áreas, mas nada compromissado. E acho que um desses vídeos que eu vou estar colocando em prática é essa questão do Gênesis. Por quê? Eu já ouvi muita gente falar sobre Gênesis, teoria do intervalo, nego querendo interpretar Gênesis com não sei o que e tal. E é muito perigoso. E qual que é um dos perigos de se interpretar Gênesis? No caso de Gênesis capítulo 1. De você. Acho que o primeiro erro que alguém pode cometer é tentar achar questões científicas para Gênesis 1. Ou querer trazer que Gênesis capítulo 1 é a base, podemos assim dizer, a base científica para tudo. Por quê? Quando você faz a leitura de Gênesis com esse olhar, você está completamente equivocado. Você tem que olhar para o livro de Gênesis com uma questão narrativa. Como assim narrativa? Lembrando que quando Gênesis é escrito, Moisés está escrevendo e narrando para o povo israelita, na saída do Egito, no contexto de Êxodo, no contexto quando eles saem do Egito. Então, coloque-se como autor. Eu quero que você imagine assim, ó, depois disso, você vai fazer o quê? De uma das explicações que eu vou dar, ao final do vídeo, você vai pegar a leitura do Cid Moreira, narrado por Cid Moreira, e você vai ouvir com os olhos fechados. Imaginando assim, ó, imagine Moisés sentado lendo Gênesis para você. O capítulo 1 de Gênesis. Imagine Moisés com a voz do Cid Moreira. Tá? Você vai fazer isso, você vai procurar no YouTube. Qual que era a visão que eles tinham de mundo, né, de Israel? Os israelitas, qual que era a visão de mundo que eles tinham? Não era científica. Moisés ele está escrevendo para os israelitas, para eles entenderem, né, para não se perder aquilo do que o verdadeiro Deus era capaz. Isto é, Yahvé. Né? Então, olha que louco quando você muda isso. E ele não tinha princípios científicos, ele não tinha abordagem científica, nada. Ele está escrevendo há 3.500 anos atrás, né? 2.000 anos de Cristo e 1.500 anos a mais, 3.500 anos atrás. E ele está escrevendo um livro que traça as origens do povo israelita. Isso é um ponto interessante. Então, o ciclo, a estrutura narrativa, ela não é científica moderna do século XXI. A estrutura é uma estrutura narrativa de 3.500 anos atrás para a estruturação social de um povo, para a estrutura religiosa de um povo. Moisés está fazendo a identidade, aquilo que unificaria o povo israelita. E que, de certa forma, mantém unificado até hoje, através dos judeus. Então, quando a gente lê Gênesis com uma ideia, seja evolucionista ou tentando buscar evidências do criacionismo, você está meio que... Eu posso estar falando uma besteira aqui, se eu estiver falando, alguém me corrige. Mas você está buscando pelo em ovo. Por quê? O texto fala assim, ó. Eu vou falar de memória. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz.
e houve luz. E foi-se tarde de manhã, primeiro dia. Ah, esqueci de falar, de Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e blá blá blá. Não, mas isso aí... A ideia de Gênesis 1 não é achar propostas criativas ou propostas científicas. É simplesmente narrar o que Deus fez. E ponto. Passou disso é procedência maligna, parceiro. Não tô dizendo, então o que Deus fez em Gênesis 1 você não acredita. Não, eu acredito. Mas literalmente. Sem frescura nem dela. Mas eu não vou ficar procurando detalhes ou tentar aproximar a narrativa de Gênesis com a perspectiva científica, porque não sei o que, porque isso é pura perca de tempo. A beleza, e aí eu acho que esse é o ponto que eu quero colocar, a beleza de Gênesis, capítulo 1 e do livro todo de Gênesis, não está na estrutura do que ele narra cientificamente. Não, esquece ciência. A beleza está na estrutura narrativa. Porque o livro de Gênesis, ele é o suporte espiritual, social e cultural daquilo que viria do povo de Deus. Então você não pode olhar para o lado científico, você tem que olhar para o aspecto narrativo. É a observância narrativa. Por quê? Vamos lá. Olha só. Eu não imaginei que eu fiquei imaginando como que eu gravaria esse vídeo aqui. Na verdade eu tô gravando o vídeo hoje, mas ele vai sair no dia 10. Eu tô gravando ele no dia 9. Tá? Passei o dia inteiro 9 pensando nisso. Existem pessoas que vão colocar assim, não, porque lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, aqui ele tá falando do universo, e aí era sem forma e vazia, e ele cria a luz, e aí que não sei o que. Esquece isso, meu irmão, esquece. Aí que existe a teoria do intervalo, né? O que é a teoria do intervalo? Que se passaram milhões de anos e que cada dia representa uma era, que não sei o que. Mano, essa é a maior burrice, a maior cagada que alguém pode fazer lendo Gênesis. Se você for ler Gênesis nessa perspectiva, nem leia, cara. Nem leia. Se você acredita nisso, se você entende dessa forma, nem lê Gênesis, cara. Passa longe. Vai ler Novo Testamento, vai ler livro de filosofia, vai ler livro de ciência, vai ler o mundo em 80, a volta em 80 dias, do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, vai assistir alguma série científica, mas esquece Gênesis, pelo amor de Deus, deixa a gente em paz. Por quê? Porque Gênesis só está dizendo assim, ó, Moisés, quando ele vai, ele só está dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. O resto, meu amigo, é baitolagem de caraminhola da sua cabeça. Porque é isso que Moisés tinha intenção de dizer. Por quê? Ele está falando para um povo. Ele está falando para um povo que ansiava ou que necessitava voltar às raízes do verdadeiro Deus. Só isso. Mas que Deus criou a luz. Não, Deus criou a luz, Deus criou os céus e a terra. Agora imagine na mentalidade de Moisés, na mentalidade daquele povo, o que era o universo? Céus e terra. Era aquilo que eles viam, céus e a terra. Hoje nós temos uma visão de que o mundo, o universo ele é extremamente gigante. Nós temos essa visão. Então, quando a gente olha a Gênesis, a gente imagina tudo isso. Né? Tudo isso. E é legal, cara. É legal imaginar Gênesis 1. Só que, no princípio criou Deus os céus e a terra, a narrativa está especificamente falando dessa terra. Não está falando de outros mundos. Ele está falando dessa terra. A narrativa de Gênesis, quando eu olho e eu vejo dentro do contexto em que ele foi escrito, Moisés estava falando dessa terra. E ele escreve Gênesis, a narrativa de Moisés é de um contexto pós-diluviano. Então, quando ele coloca e dá o nome lá, o rio Tigre, o rio não sei o que, ele está fazendo comparação com o rio Tigre da Babilônia, né? O rio Tigre ali, o Tigre e o Eufrates, né? Tem acho que 2 rios ali que são mencionados, né? Então, ele faz essa leitura e algumas questões geográficas ali,
Não é para você entender literalmente, no caso ali, porque ele está fazendo uma leitura de um contexto pós-diluviano ali, e a Terra no tempo antes do dilúvio ela tem uma descrição muito diferente, né? Então são detalhes que a gente passa a observar e analisar ali que fazem total sentido, né? Assim, quando você olha, você fala, nossa, mano, o bagulho é interessante. Só que aí você tem que olhar para a questão do ciclo narrativo, da questão de alguns detalhes, e não tentar trazer para sua, você impor a sua cultura dentro do que Moisés está dizendo. Não adianta você tentar impor a sua cultura no que Moisés está dizendo. Porque quando a gente lê Gênesis, principalmente o livro de Gênesis, ele sempre vai ser suporte ou é uma questão muito interessante que eu preciso pontuar aqui, por exemplo. Quando ele fala assim, no princípio Deus é primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Gênesis capítulo 2, verso 3. Aí, você vai lá para Êxodo 20. Que quem lá em Êxodo 20? Ele fala: descanse no dia de sábado, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar. O que eu quero dizer com isso? Que Moisés, ele usa Gênesis, ou quando ele fala de Gênesis, ele usa que vai servir de suporte doutrinário e cultural para aquilo que ele estabeleceria. Ele estava estabelecendo a nação de Israel. Então o livro de Gênesis ele é construído nessa perspectiva. E não é só com, por exemplo, esse mandamento. Você pega, por exemplo, por que Moisés ele escreve lá um mandamento proibindo um incesto? Aí você vai lá para a história de Abraão. O que tem na história de Abraão? Você tem Ló. O que Ló faz depois que Sodoma e Gomorra é destruída? O que Ló faz quando Sodoma e Gomorra é destruída? Tem um filho com cada filha dele, né? As filhas dele encharcam o caneco dele, uma se deita num dia, outra se deita no outro, e posteriormente que esses filhos se tornam inimigos do povo de Israel, não é? Aí você pega essa cena do livro de Gênesis, aí você vai lá posteriormente, aí você vai lá nos livros das leis lá de Êxodo, Deuteronômio, Levítico, né, e Números. O que você vai encontrar? Você vai encontrar leis que vão contra o incesto, por exemplo, né? Por quê? Um caso de incesto relatado ali na história do povo de Israel, né, dos patriarcas, gerou duas nações inimigas. Então as histórias do livro de Gênesis elas vão servindo como esse pano de fundo para ir estruturando aquilo que viria a ser Israel, né? O livro das origens. Não é à toa que o nome do livro é Origens, né? Bereshit, no princípio. O livro de Gênesis ele tem isso, né? Em grego já a tradução seria Gênesis, né? Origens, início. Então é bem interessante quando você começa a olhar, por exemplo, para a perspectiva narrativa e para a construção, podemos dizer até sociológica, que Moisés está fazendo ali. Agora, voltando à questão científica, se você olha não com essa visão que eu acabei de apresentar e olha com uma visão cientificista, né, seja ela evolucionista ou criacionista, o que vai acontecer, meu amigo? Você vai perder toda a beleza e todo o foco real do Gênesis ter sido escrito. Né? Todo o foco real. Por que matar é pecado? Aí você vai lá, olha que legal. Caim matou Abel. Os primeiros filhos de, ou podemos dizer assim, um dos primeiros filhos de Adão. Um matou o outro. Você tem um mandamento que diz não matarás. E aí você vai ter todo um contexto de poligamia, de depravação surgindo entre os povos ali, Sodoma e Gomorra, e entre os povos em geral, né? O próprio Egito, né? Os egípcios tinham, o rei do Egito tinha a mania de pegar a mulherada dos outros, né? Abraão acontece com isso, com Abraão isso acontece 2 vezes, pelo menos. E aí o que acontece? Você vai ter leis que vão falar sobre casamento e tal. Então, Gênesis, ele é esse pano de fundo. E aí você perde essa beleza e você começa a tentar ler Gênesis de uma maneira, sei lá, científica. Não estou nem dizendo literal. Eu entendo Gênesis de maneira literal. Mas se você começa a tentar impor ciência,
né? Se você tenta impor ciência, conciliar a narrativa de Gênesis com o evolucionismo e tal, você vai fazer um anacronismo, você vai fazer umas besteiras, você vai fugir do que o texto diz, não é? E nós como cristãos, a gente fica com o que o texto diz. Tá escrito? Pô, se tá escrito, tá escrito. Se não tá escrito, né? Então, por exemplo, a narrativa da criação são dias literais. Tarde de manhã, primeiro dia. Tarde de manhã, segundo dia. Ah, mas porque o Yom significa eras e não sei o que. Cara, Yom significa dia. Em algum contexto ele pode significar ano. E tem um ou dois textos que o Yom significa tempo de uma vida. Não é? Tempo de uma vida. Olha que legal. Mas era? Eu não me lembro de ver essa definição. Eu vou ter que dar uma olhada no dicionário de hebraico. Depois eu gravo um vídeo aqui falando sobre Yom. Vou até colocar aqui, né? Gravar um vídeo sobre Yom. Deixa eu anotar aqui. Fechar. Vídeo sobre Yom no hebraico. Tá, gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo. Já anotei aqui. Vou salvar. Área de trabalho. Pronto. Então, já anotei que eu vou gravar esse vídeo o mais rápido possível. Então, assim, é você colocar um significado que talvez a palavra hebraica não tenha isso. Aí você está começando a falar coisas que o texto não está dizendo, né? O texto fala, mas como Deus criou o mundo em um dia, em 2 dias, em 3 dias, em 4 dias, em 5 dias? Ué, mano, você tá falando do cara que criou os céus e a terra. Você acha o quê? Você acha o quê? Você quer o quê? Você quer o quê? A narrativa do texto é isso. Você está duvidando do poder criativo desse Deus? Se você está duvidando, aí a gente não pode fazer nada. É sua liberdade. Mas o texto em si, que é base da fé, da religião de algumas pessoas, a minha, a sua e talvez de outras pessoas, você está falando de um texto de um Deus que cria em dias. Ele poderia criar em segundos. Ele poderia criar em eras. Mas o texto diz que ele criou em dias. Sem choro, nem vela. Entendeu? Então, eu acho que esse é o pior erro. O pior erro interpretativo que alguém pode cometer. Tentar conciliar o livro de Gênesis com uma visão, seja ela evolucionista ou aqueles caras que... Não, assim, o criacionismo eu acho super importante ser discutido. Não por mim. Outros podem debater e escrever e gravar vídeo sobre isso, que é bem legal. Mas eu, sinceramente... Pra mim, não é uma coisa que eu goste muito, porque eu sairia muito da minha área. Mas tanto uma quanto a outra, às vezes vão se esquecer de discutir simplesmente a beleza narrativa do texto. Querem continuar discutindo evolucionismo e criacionismo? Vai fundo, segue firme. Isso é discussão de ciência, metodologia científica, beleza, vai fundo. Mas o mais perigoso é você deixar de ler Gênesis pela beleza do próprio texto. E aqui entra um outro detalhe. O livro de Gênesis ele é para ser lido? Sim. Mas antes de tudo, ele é para ser ouvido. Ele é para ser ouvido com emoção. Por quê? Você não tinha muito documento onde escrever, né? Você não tinha muito papel para escrever. O papel hoje ele é absurdo, é fácil. Eu tenho aqui 5 cadernos para fazer anotação. Tem o computador aqui que eu faço as anotações. Então, para nós é fácil a gente gravar e escrever. No tempo que Moisés faz isso, é muito difícil. Então, o que aconteceu? Você tinha poucas cópias e normalmente essa cópia, esse documento, ele era lido para uma multidão dentro de um sistema sinagogal que vai se desenvolver posteriormente, né? Mas era uma pessoa. Então, por que eu pedi para você, depois desse vídeo, pegar a narrativa do Cid Moreira sobre Gênesis capítulo 1, fechar os olhos e deixar rolando? Porque era exatamente assim que você tinha que imaginar, ou que você tem que olhar para a história do livro de Gênesis. É assim que você tem que olhar para a história do livro de Gênesis.
para a beleza narrativa, para o suporte cultural, para o suporte que ele vai estar dando, visando para a estruturação, né, do reino de Israel, né, da estrutura de Israel. Né? Porque lembrando que Moisés ele foi praticamente, ele foi legislador, ele foi general, ele foi comandante, ele foi professor, ele foi tudo. Tudo que você imaginar de que um cara fodão é, Moisés foi. Né? Então Moisés, ele escreve nessa perspectiva. Né? Ele escreve nessa perspectiva e que você não pode perder. Beleza? Um abraço, tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe vocês. E ó, uma coisa que eu vou pedir para vocês é: comentem aqui, tragam o nome de um autor, tragam uma situação, algo de Gênesis assim que pode ser colocado também de maneira bem legal. E contribui aqui com conhecimento e bora fazer essa caminhada dentro do acho que do Antigo Testamento como um todo. E é isso aí. Um abraço, tamo junto e fui.